Caríssimos e caríssimas, saudações. Muito tempo que nós não nos encontramos, mas se Deus quiser, logo tudo isso vai passar e nós vamos poder ter as nossas catequeses presenciais lá na Paróquia Espírito Santo. Hoje é a vez do encontro 10 com o tema Introdução sobre os Sacramentos. Lá no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1115, tem a seguinte informação: os sacramentos da Igreja continuam hoje as obras que Cristo realizava durante a sua vida terrestre. Então nós temos 7 sacramentos que podem ser subdivididos em 3 categorias. A primeira delas é a categoria dos sacramentos da iniciação cristã, com o batismo, a primeira comunhão e a crisma ou confirmação. Na categoria dos sacramentos de cura, temos a penitência ou confissão e a unção dos enfermos. E na categoria sacramentos de serviço, temos o sacramento da ordem e o do matrimônio. Os sacramentos foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e atuam em todas as etapas e momentos importantes da vida do cristão. Eles dão à vida de fé do cristão origem, crescimento, cura e missão. Isso está lá no Catecismo, no parágrafo 1210. Existe uma certa semelhança entre as etapas da vida natural e as da vida espiritual do cristão. Por exemplo, quando a pessoa ainda é bebê, ela vai receber o batismo, depois, lá na adolescência, mais ou menos, recebe a primeira comunhão, um pouquinho mais para frente vai receber a crisma, e aí vai sucessivamente. Uma coisa interessante para saber é o seguinte: a exposição sobre os sacramentos cobre os parágrafos 1113 até 1690 e encontram-se na segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, esse livro amarelo que contém todos os ensinamentos que um bom católico deve conhecer. Essa segunda parte do Catecismo que trata sobre a celebração do mistério cristão. Antes de nós iniciarmos a exposição propriamente dita sobre os sacramentos, nós vamos apresentar um pequeno vídeo que mostra um milagre muito bonito feito por Jesus quando ele estava caminhando naqueles vilarejos da Galileia. Tinha uma mulher que sofria há muitos anos de hemorragia, a mulher hemorroíça, que é chamada lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 a 34. Então essa mulher, ela já tinha procurado muitos médicos, não tinha conseguido a cura, e um dia ela ouviu falar que Jesus estava no vilarejo onde ela morava. Então ela tinha muita fé em Jesus e ela pensava: nossa, se eu conseguir pelo menos tocar no manto de Jesus, na barra do manto de Jesus, olha a fé dessa mulher, eu serei curada. Com muito esforço, porque ela estava fraca, ela passou pelo meio da multidão que estava ao redor de Jesus
E mesmo ali no chão, ela esticou o braço com muito esforço, tocou no manto de Jesus e imediatamente sentiu a cura. E qual que é a relação desse milagre com os sacramentos, que são o tema deste vídeo? Os sacramentos são como que essas forças que saem do corpo de Jesus para curar as feridas do pecado e para dar vida nova ao cristão. Recapitulando, qual é a relação entre este milagre da cura da mulher hemorroíça e os sacramentos? Os sacramentos são como que forças que saem do corpo de Cristo para curar as feridas do pecado e para dar a vida nova de Cristo, ou seja, a santidade, ao cristão que os recebe com fé. Lembra a fé daquela mulher hemorroíça? Se eu tocar no manto, na barra do manto de Jesus, eu ficarei curada. Que fé! Então, o cristão que os recebe com fé e com as necessárias e retas disposições. Vamos ao vídeo então. Se apenas tocar no seu manto, eu serei curada. Quem me tocou? Alguém me tocou, pois eu senti o poder saindo de mim. Foi eu quem te tocou. Eu sofro há 12 anos com hemorragia. Eu gastei tudo com médicos que nada fizeram. Mas quando toquei seu manto, foi curada. Filha, tua fé te curou. Filha, tua fé te curou. Vá em paz. Muito obrigada. Os sacramentos são sinais eficazes da graça divina, ou seja, eles realmente proporcionam a graça divina. Foram instituídos por Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e foram confiados à Igreja. E é através dos sacramentos que é dispensada aos cristãos a vida divina. Percebam? É dispensada, através dos sacramentos, é dispensada aos cristãos a vida divina. Deus vai dando aquela força de santificação para as pessoas que recebem os sacramentos. Os ritos visíveis com os quais os sacramentos são celebrados liturgicamente
significam e realmente realizam as graças próprias de cada sacramento para o cristão que recebe. Os sacramentos produzem fruto naqueles que os recebem com as devidas disposições, com as disposições exigidas. Isso está no Catecismo, no parágrafo 1131. Agora, no próximo ponto, nós vamos ter a oportunidade de ver, ouvir o que o Padre Paulo Ricardo, pertencente à comunidade Canção Nova, um dos maiores teólogos da atualidade, o que ele fala sobre os sacramentos. O que são os sacramentos? Veja, muitas pessoas têm uma dificuldade de entender o que são os sacramentos. Por quê? Porque nós estamos num ambiente onde as coisas estão perdendo o seu significado e se esvaziando. Para muitas pessoas, os sacramentos, os 7 sacramentos da Igreja Católica, batismo, confirmação, Eucaristia e assim por diante, são simplesmente rituais simbólicos. Como se Deus quisesse, através daqueles sinais, ensinar alguma coisa para nós. Mas os sacramentos, na realidade, são sinais, mas são sinais eficazes, ou seja, são sinais que operam, que realizam aquilo que eles significam. Recapitulando, o Padre Paulo Ricardo falou que os sacramentos são sinais eficazes que realmente realizam aquilo que significam. Sinais eficazes dos sacramentos. O que quer dizer isso? Isso tem o significado de alguma coisa visível para permitir a nós, seres humanos, termos uma ideia clara de que, através daquela coisa material visível, Deus está transmitindo a sua força a quem está recebendo aquele sacramento. Por exemplo, no batismo, essa coisa material visível que é usada é a água. Por isso que se diz que os sacramentos são sinais visíveis, eficazes, de graças invisíveis e são instituídos para a nossa santificação, ou seja, para nós termos vida divina em nós e para a nossa salvação. Portanto, o sacramento, enquanto tal, é uma ação divina. Mas, em geral, o que nós podemos dizer dos sacramentos? O que nós podemos dizer dos sacramentos é que eles são a forma que Jesus nos deu para distribuir em nossas vidas as graças e os méritos da sua salvação. Vamos entender esse conceito, porque sem isso não é possível nós entendermos aquilo que é chamada economia sacramental, ou seja, a forma de os sacramentos agirem em nossa vida. Nós podemos dizer que todos nós já fomos salvos em Jesus Cristo. Jesus já salvou a humanidade inteira. É aquela questão de que Jesus derramou seu sangue para todos. Mas nem todos receberam o fruto dessa salvação. Ou seja, embora Jesus tenha morrido por todos, na realidade, ele salvou muitos, mas não todos. Por quê? Porque nem todos se abriram para receber, para que essas graças fossem aplicadas na sua vida. Então, nós sabemos isto. Nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador. Ele já salvou e os méritos dele na cruz são suficientes para salvar a humanidade inteira. Não somente a humanidade que está viva hoje, mas a humanidade desde Adão e Eva até o último homem no fim dos tempos. Jesus salvou a todos. Mas e aí? E essa salvação? Como é que ela faz para entrar na minha vida? É a aplicação desse fruto. Então Jesus colocou um tempo. O tempo que vai
desde a sua Páscoa, ou seja, morte, ressurreição, subida aos céus e o derramamento do Espírito Santo, esse tempo dos eventos pascais até o fim dos tempos é o tempo que nós chamamos de economia sacramental. É o tempo em que Deus age para nos salvar através dos sacramentos. Antes de Cristo, não havia sacramentos. E quando Cristo voltar e vier o fim dos tempos, no céu, não haverá sacramentos. Por quê? Porque os sacramentos são instrumentos que Deus usa para tocar em nós e para que nós recebamos as graças de nosso Senhor Jesus Cristo. Para a gente entender o que realmente são os sacramentos, é necessário que a gente saiba que Deus usa a humanidade de Cristo para nos salvar. Esse é um conceito que muitas pessoas perderam. Ou seja, é verdade, Deus é quem salva. Mas Deus quis salvar se tornando homem. E se tornando homem, ele tem um corpo e uma alma, uma humanidade, que é um instrumento de salvação. E é por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, enquanto Deus, ele é verdade e vida. Sim, por quê? Porque a vida vem dele. Enquanto Deus, ele é verdade. Por quê? Porque é ele quem tudo criou. Mas ele só é caminho enquanto homem. Ou seja, a escada que une o céu e a terra. Como disse o padre Paulo Ricardo, Jesus é a escada que nos leva até Deus. Lá em João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, através dos sacramentos, Jesus vai dando força, vai dando santificação para a pessoa, que vai subindo em sua vida espiritual, vai se divinizando, vai se santificando, até ficar pronta para um dia poder conviver com Deus no céu, na vida eterna, para o resto da eternidade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, Jesus. Então, vejam como os sacramentos são a força que Jesus transmite para aqueles que os recebem com fé, igual a fé da mulher hemorroíça que foi curada, e ela dizia, nossa, se eu tocar na barra do manto de Jesus eu ficarei curada. Pelos sacramentos, nós tocamos em Jesus e vamos nos santificando para um dia podermos conviver com Deus na santidade para o resto da eternidade. Ou seja, a escada que une o céu e a terra. Se não houvesse humanidade, se Jesus não tivesse se feito homem, não haveria essa união entre o céu e a terra. Então nós poderíamos dizer que os sacramentos são como tocar no corpo de Jesus. Ou seja, assim como aquela mulher que sofria de hemorragia, que tocou na franja das vestes de Jesus, na fímbria do seu manto, também nós nos sacramentos, nós podemos ter acesso a Jesus, através desse toque da graça. Mas esta graça que é realizada pelos sacramentos, com sinais eficazes verdadeiramente, que transformam a nossa vida, só tem frutos se nós realmente nos abrirmos para eles. Então, existe aqui uma distinção. Os sacramentos são sinais eficazes, mas este sinal eficaz só vai ter proveito na sua vida, só vai ter fruto se você se abrir para ele com a fé, com a devoção, com a intensidade, dependendo da sua generosidade. Recapitulando, como disse o nosso querido padre Paulo Ricardo, os sacramentos só vão dar fruto na vida do cristão se ele os receber com fé. Lembram lá a mulher hemorroíça que foi curada por causa da sua fé?
com fé, com devoção, com intensidade e com generosidade. Essas são as disposições interiores de que nós falamos lá no começo desse vídeo. As disposições interiores necessárias para que os sacramentos possam produzir os seus frutos. Então nós poderíamos dizer que os sacramentos são como tocar no corpo de Jesus. Ou seja, assim como aquela mulher que sofria de hemorragia, que tocou na franja das vestes de Jesus, na fímbria do seu manto, também nós nos sacramentos, nós podemos ter acesso a Jesus, através desse toque da graça. Mas esta graça que é realizada pelos sacramentos como sinais eficazes verdadeiramente que transformam a nossa vida, só tem frutos se nós realmente nos abrirmos para eles. Então, existe aqui uma distinção. Os sacramentos são sinais eficazes, mas este sinal eficaz só vai ter proveito na sua vida, só vai ter fruto se você se abrir para ele com a fé, com a devoção, com a intensidade, dependendo da sua generosidade. Então, vivemos nesta economia sacramental, nesse tempo em que Cristo nos toca, como tocou em tantos pecadores, doentes, nos seus tempos aqui na terra. Ele nos toca através dos 7 sacramentos. Para concluir, os sacramentos são sinais eficazes da graça divina. Foram instituídos pelo próprio Jesus Cristo, Filho de Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, feito homem entre nós. Confiados à Igreja, só a Igreja pode ministrar os sacramentos, através dos quais, sacramentos, é dispensada aos cristãos a vida divina. Que maravilha! A santificação. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados liturgicamente significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Produzem fruto naqueles que recebem-nos com as devidas disposições, naqueles que os recebem com as disposições exigidas. Isso está no Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1131. Fiquem com Deus, um grande, saudoso e apertado abraço a todos e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.